Então vamos ver agora sobre a questão dos leigos e leigas. Se nós podemos, é, vamos ver o que fala o Catecismo 898. A vocação própria dos leigos consiste precisamente em procurar o reino de Deus, ocupando-se das realidades temporais e ordenando-as segundo Deus. Pertence-lhes, de modo particular, iluminar e orientar todas as realidades temporais, a que estão estreitamente ligados, de tal modo que elas sejam realizadas e prosperem constantemente segundo Cristo, para a glória do Criador e Redentor. Vamos ver agora o que fala o Catecismo 899. A iniciativa dos cristãos leigos é particularmente necessária quando se trata de descobrir, de inventar meios para impregnar com as exigências da doutrina e da vida cristã as realidades sociais, políticas e econômicas. Tal iniciativa é um elemento normal da vida da Igreja. Então, o Catecismo 899, ele pega numa questão, né? Ele fala ali que as realidades sociais, políticas e econômicas. Então, nós podemos discutir política dentro daquilo que eu coloquei no outro podcast. Por quê? Ele fala ali de impregnar, inventar meios para impregnar. Hoje nós sabemos que nós não temos católicos defendendo o catolicismo na política. O que seria impregnar? Nós entramos fazer uma associação, algum movimento, qualquer coisa, onde nós começássemos a fazer a ocupação de lugar, de ocupação cultural, de volta. O que nós católicos perdemos, né? A gente começar a ocupar os espaços, começar a ter professor católico na escola, um exemplo, ter católicos leigos defendendo realmente a Igreja Católica, o catecismo na política, e que a gente converse sobre isso e reconheça eles né? Que a gente se una para que nós tenhamos católicos verdadeiramente, pessoas católicas leigas, para que a gente possa votar, para que a gente tem que começar a fazer essa ocupação de espaço, e isso é permitido no catecismo. Uma vez que fala ali, a iniciativa dos leigos, necessário quando se trata de descobrir e inventar meios para impregnar, com as exigências da doutrina da vida cristã, as realidades sociais, políticas. Então, quer dizer, nós temos que começar nós temos que começar a impregnar a política de catolicismo, e a gente só faz isso se nós entrarmos num acordo. Um exemplo, vai ter daqui alguns anos vai ter eleições, um exemplo, para vereador. Nós se unimos, vamos ver, a gente tem que se unir e ver, não, vamos pegar, colocar, não, tem tal pessoa, um exemplo, de tal comunidade aqui em Colombo, católica, vamos se unir, não, vamos votar no cara para a gente defender aqui, ter uma pessoa católica como vereador. E a gente tem que conversar, tem que ver, começar a votar em católicos, não se deixar ir pela, né, vai lá um esquerdista lá na TV, igual esses dias, e fala, não, porque nós temos a base da Igreja Católica conosco. Olha, isso é um absurdo. Qual base? A base esquerda, comunista, né? Só que isso não é explicado, eles não falam isso. Aí quem assiste isso acha que católico pode votar em comunista e acaba votando neles. Aí só que sem olhar a pauta, sem nada. Só pelo mero fato de que a pessoa falou que a igreja está apoiando. A igreja católica está apoiando. Não, então eu vou votar nesse aqui. Aí você vai ver a pauta, a pessoa né? É que nem a questão desse movimento que fizeram, que é um movimento anticatólico, mas está como católico, né? Que é o movimento das mulheres em favor da decisão, uma coisa assim, uma coisa absurda, em favor do aborto, quer dizer, católicas em favor do aborto. Isso é o
Isso deveria ser coisas que a pessoa que estava com o cartaz, que está lá no movimento, deveria ser processada, né? Porque é mentira, porque é enganação. Está enganando o povo, está enganando os católicos. Então, o que se deveria ser feito e o que o catecismo permite é que a gente crie movimentos para a gente começar a escolher. Nós temos que conversar, discutir a política, ver, não, nós não temos ninguém que represente os católicos. Então vamos achar gente que represente e vamos votar neles. Não vamos se vender ali por um carro de terra, por, sei lá, por tijolo, né? Vamos ter que fazer e levar a sério, né? Aí que a gente vai ver quem realmente está do lado da igreja, quem realmente segue o catecismo, né? Criar um movimento. Eu já conversei com algumas pessoas de se fazer, para a gente fazer isso, porque depois não adianta chegar e falar, não, eu não tenho ninguém me representa. Pô, daí então vamos deixar os caras tomar conta, vamos deixar agora. Então, quer dizer, o católico que tem consciência política não vota em ninguém porque não tem em quem votar. E o católico que não sabe nada é um ignorante e vai lá e vota na esquerda. Vamos ver o que fala agora o Catecismo 900. Porque, como todos os fiéis, são por Deus encarregados do apostolado, em virtude do batismo e da confirmação. Os leigos têm o dever e gozam do direito, individualmente ou agrupados em associações. Olha só aqui, eu vou fazer uma pausa. Essa questão que eu falei de se criar, sei lá, um movimento, ou até mesmo associações. Uma associação voltada para a política, para que se a gente leve o catolicismo a política, né? A gente começar a fazer aquilo o que se tem que fazer. De trabalhar para a mensagem divina da salvação seja conhecida e recebida por todos os homens e por toda a terra. Este dever é ainda mais urgente quando só por eles podem os homens receber o Evangelho e conhecer a Cristo. Nas comunidades eclesiais, a sua ação é tão necessária que, sem ela, o apostolado dos pastores não pode, a maior parte das vezes, alcançar pleno efeito. Já vamos continuar aqui, vou passar para o Catecismo 909, que fala assim, além disso, também pela união das suas forças, devem os leigos sanear as instituições e as condições de vida no mundo, quando estas tendem a levar ao pecado, para que todas se conformem com as regras da justiça e favoreçam a prática da virtude, em vez de a impedirem. Agindo assim, impregnarão de valor moral a cultura e as obras humanas. Na questão ali, então, pode ver, quando estas tendem a levar ao pecado, quer dizer, a política, como eu expliquei naquele podcast, é o poder pelo poder. É o cara que entrou ali e não quer sair mais e não está preocupado com o povo, né? Mas aqui, mesmo que tendem a levar, para que todas se conformem com as regras da justiça e favoreçam a prática da virtude. Então, quer dizer, nós precisamos fazer aquilo que eu falei, colocar católicos mesmo, não católico que está ali, que é instrumentalizado ali só para ganhar voto de católico e na verdade não é católico, tá ali só para ganhar o voto e chegar lá vai votar a favor do aborto, vai votar a favor das drogas, né? Vai contra o catecismo, contra a igreja. Continuando ali, em vez de impedirem, agindo assim, impregnarão, de novo, impregnar de valor moral a cultura e as obras humanas. Então a gente não tem que lutar contra a política, não tem que, porque a política é horrível. Não. Nós temos que impregnar ela de valor moral, fazendo a cultura, né, que nós sabemos que a Igreja Católica é responsável por a gente ter hoje aqui os 3 pilares, né, o catolicismo, que muitas pessoas falam que o judaísmo cristão, mas se é o catolicismo, que é ali, catolicismo, a filosofia grega e o direito romano. Esses são os pilares, né?
Os três pilares da civilização. Então a gente tem que impregnar, voltar a impregnar toda essa cultura. Então, assim, sobre esse assunto, eu acho que deve ter ficado claro. Se não ficou, a gente. É aquela questão do debate. O debate político, ele é válido. Né? Não um embate, a gente não pode transformar isso num embate. Ah, porque fulano é isso, ah, porque o outro candidato é isso. Não, a gente tem que fazer uma análise séria, né? Ninguém sabe tudo, não dá para saber tudo, né? E a gente tem que ver, eu defendo fulano, tá, mas por que que você defende? Ah, não, fulano é isso, tá, mas por que que ele é isso? Né? Ah, por quê? Porque apareceu na Rede Globo, que a Rede Globo, a gente sabe que a Rede Globo é fake news, né? A maioria das mídia corporativa está totalmente. Existe o que é chamado de o aparelhamento da mídia, como se foi feito o aparelhamento do Estado. Né? A esquerda, a gente já sabe disso, né? Tem alguns livros sobre isso que fala que a esquerda, usando o método de Antônio Gramsci, ela fez o aparelhamento do Estado, inclusive através do marxismo cultural, ela se tornou uma hegemonia cultural. Então nós temos, né, pode ver aqueles velhos ataques que eu falei contra a Igreja Católica na escola, na faculdade. Tem professor que entra com a camisa do Che Guevara e a gente sabe que Che Guevara é um psicopata. Então, quer dizer, a esquerda é a questão de se transformar também, né, culto ao falso ídolo, né? Transformar um genocida em um herói, né? Isso é comum deles, assim não se tem, né? Nós temos grandes histórias, principalmente no Império de católicos, também na República, né? De grandes católicos, mas o que eles substituíram criminosos eles controlaram a narrativa, né? Colocando agentes de esquerda na escola, né? Então eles criaram uma hegemonia cultural. Hoje não tinham a intelectual, não tem mais, porque já tem pessoas mostrando o outro lado da moeda, né? Antes era só contada uma história, hoje já não, já se viu que não era. Então, ali a gente viu que foi abordado no debate no canal da Escola da Fé, a questão da década de 60, né, em 1964. Então ali a gente já sabe que, claro, a parte da igreja apoiou a direita, mas tinha padre comunista que chegava a esconder guerrilheiro dentro da igreja. Então, né? Então estava ali. Só que quem deveria ser excomungado era o padre que apoiava o comunismo. A gente sabe disso, porque a gente sabe que em 1964 teve uma contra-revolução, foi um contragolpe, né? Contra a ditadura do proletariado, né? Que seria na época como se fosse a China da época, né? A China hoje já se abriu um pouco ao capitalismo, que é meio que um falso capitalismo, não chega a ser um capitalismo de livre mercado, né? Mas já eles se abriram um pouco. Mas naquela época não, né? Então, no caso, os agentes de Cuba treinaram os brasileiros, foram brasileiros guerrilheiros, se tornaram guerrilheiros, foram treinados em Cuba, alguns na China, e eles tinham respaldo, inclusive, da KGB, né? Então, eram agentes bem treinados para fazer guerrilha, né? Existia o manual do Marighella, o manual do guerrilheiro urbano, né? Que inclusive ensinava a pessoa a se suicidar com cianureto, né? E isso era colocado na faculdade, na universidade, principalmente na Uni, se eu não me engano. Então, quer dizer, imagina o teu filho estudando na universidade, você achando que ele vai se formar em medicina e ele está fazendo guerrilha, explodindo, assaltando o banco, explodindo o carro, sequestrando embaixadores,
né? Ele, sem mais sem menos, o cara podia morrer, né? Então, é uma questão complicada. Então, assim, em um determinado momento foi contada uma parte da história. Hoje já se tem livros, documentários que mostram, não, né? Na verdade, se não tivesse sido a contra-revolução, né, militar, hoje a gente poderia estar pior do que a Venezuela, né? Uma vez que a gente já viu que o socialismo não deu certo em nenhum lugar do mundo, né? O capitalismo, não que o capitalismo seja a melhor coisa do mundo, não é, né? Mas tá longe de. Nós também o Brasil nunca teve um capitalismo de verdade, né? Uma vez que foi através do socialismo fabiano nós inchamos a máquina estatal de burocracia, né? Você vai tentar abrir uma empresa, né? Tente pagar um funcionário, pagar todos os direitos, tente abrir uma empresa para você ver, né, a quantidade de imposto. Então, tudo, atrapalha tanto o trabalhador no Brasil quanto o empresário, o médio, o pequeno, né? Só quem se deu bem aqui nesse sistema, né? Que inclusive a esquerda fala muito, seus fascistas, chama a direita de fascista, né? Mas quem implantou o fascismo, né? Uma das características foi a esquerda, foi o Lula, uma vez que o metacapitalismo e o fascismo característica, o Mussolini ele se caracterizou por ele fazer acordo com os grandes empresários, né? Né? Beneficiou as empresas que davam propina, que devolviam a propina para ele. O quê? Quem que fez isso aqui no Brasil? Olha, foi a esquerda. E a esquerda joga para a direita, fala, não, você é um fascista, né? Eu já escutei já, você é um católico extremista, fundamentalista, fascista. Eu já escutei isso, né? Quer dizer, como o Lenin ensinou muito bem para eles, né? Chame-os do que nós somos. O Lenin falou, não, chame o outro de bandido. Mas assim, voltando ao assunto ali de 64, então foi aquilo. O próprio povo saiu às ruas para pedir intervenção porque sabia que o comunismo era ruim. Só que o quê? Qual foi o erro militar? O erro dos militares foi que prometeram, sei lá, meses depois devolver o poder, fazer eleições. Não, eles ficaram 20 anos. E isso foi um erro. Dá para dizer que foi uma ditadura? Não. Por quê? Porque todo ditador, a primeira coisa que ele faz, a estratégia principal desde lá de Sun Tzu, da arte da guerra, depois vem vindo todos os ditadores, há 2.500 anos atrás, todo ditador, o que ele faz primeiro? É desarmar a população, para que não se tenha a população, depois de você implantar a ditadura, a população não possa lutar contra o ditador. Então, primeiro se desarma a população. Todo mundo fez isso. O Fidel Castro, quando entrou lá em Cuba, derrotou o ditador, que era um ditador também, o Batista também, o povo cubano ajudou, ele desarma, 6 meses depois ele desarma a população e implanta a ditadura dele. E está até hoje, por quê? Porque um dos primeiros passos foi desarmar a população. Então, por que aqui no Brasil, foi um regime militar e não uma ditadura? Primeiro, porque o povo tinha direito de ir e vir, né? No final do regime militar foi um desastre econômico, claro. Mas em termos de direito, o cidadão de bem, ele andava praticamente normal, não tinha nenhum, né? A imprensa tinha algumas coisas ali que não se tinha, não era que nem uma ditadura. Numa ditadura de esquerda só existe vai lá ver na China, só existe um canal estatal. Em Cuba são todos os canais de televisão estatal, então a narrativa é uma só. Aqui no Brasil não chegou a acontecer isso. Teve lá uma censura ali nas redações, mas o cara lá enrolava, escrevia de uma forma subliminar e passava pelo cara que estava fiscalizando. Então tem essas diferenças né, o regime militar e para uma ditadura totalitária de esquerda, né?
Aí, se vier me falar, Josemar, mas é a ditadura e o nazismo. O nazismo foi de direita. Então, se você for pela narrativa de esquerda, eles jogam que o nazismo foi de direita. Mas o nazismo, um exemplo, a União Soviética era o socialismo internacional, né? O que diferenciava do nazismo é que o nazismo era nacional socialismo. Então, tanto que nazismo quer dizer, é a sigla do partido, quer dizer Nacional Socialismo dos Trabalhadores Alemães. Né? Nacional Socialismo. Então, como que o nazismo era de direita? Não era de direita. Né? O nazismo não era de direita. Né? Uma vez que também Hitler desarmou, pode ver a questão do ditador, Hitler desarmou a população, não só judeus, né, porque teve alemães que foram contra, a gente tem que lembrar disso, que foram contra o nazismo, né, que foram parar em campo de concentração também, que foram, né, expulsos da Alemanha, foram perseguidos. Então, e lembrando também que tem que se lembrar que os judeus, tem que se lembrar que eles também eram alemães, né? Então eram judeus, mas eram alemães também. Então eles faziam parte da nação, né? Na verdade o Hitler usou um pretexto, um bode expiatório. A gente, né, muitos historiadores já falaram isso, né? Baseando lá na questão eugenista que ele criou, apoiou a eugenia, né? Onde a eugenia é baseado na questão na questão das raças, né? De se criar a eugenia era o que? Criar a raça perfeita, né? Só que a questão é que não só os nazistas procuraram isso, mas também a eugenia ficou popular. Foi né, o Stalin fez isso, a União Soviética queria buscar o ser humano perfeito, aquela coisa do darwinismo, né, que começou a falar que nós éramos animais e evoluímos, e eles quiseram acelerar. A eugenia seria acelerar esse processo, eliminando outras raças, né? Inclusive nos anos 20, até nos Estados Unidos estavam fazendo uma espécie de castração química em homens que não poderiam. Um exemplo, se você teve filho com síndrome de Down, um exemplo, eu que sou calvo, não, você não pode produzir. Eles queriam, eles convenceram as pessoas de que a humanidade deveria passar os genes perfeitos, né? Então, quer dizer assim, não foi só os nazistas que pensaram nisso. Isso estava virando tipo uma modinha apoiada pela biologia do darwinismo, de Darwin, e pela filosofia de Friedrich Nietzsche, né? Do super-homem, daquela questão né, de se procurar a perfeição do Nietzsche. Então, isso só parou, isso aí, quando termina a Segunda Guerra Mundial e vão abrir os campos de concentração nazista e viram toda a atrocidade que tinha lá, que estavam os judeus, que estavam fazendo com os judeus. Então aí se dá o mundo leva um choque, e daí esquecem aparentemente a eugenia. Hoje, como tudo que é desgraça, estão colocando por baixo, falam que o mal e chamam de bom. Um exemplo, o aborto é uma espécie de eugenia. Se Hitler tivesse pensado em exterminar, em vez de chegar para as mulheres lá judias e falasse, não, você tem o direito, você é o teu corpo, olha, você tem o direito de abortar se você não quer a criança. Quer dizer, isso é uma espécie de lavagem cerebral que, na verdade, é para você não ter o teu filho, é para você não levar a tua geração para frente. Então, se você vê nos Estados Unidos, mais de 50 milhões de americanos já não nasceram, foram abortados. Quer dizer, isso e quem que aborta mais nos Estados Unidos? Os negros. Então, quer dizer assim, eles diminuem a população negra
né? Faz com que os negros não tenham menos filhos, que matem, assassinem os seus filhos na barriga, né? Assim nascem menos negros. E ainda chega para a mulher e ainda fala, ó, isso é um direito seu, né? A pessoa aborta a criança e ainda acha tudo muito bonito e ainda sai feliz de lá, né? Então, essa é a eugenia de hoje, né? O extermínio, o assassinato, né? Evitar, porque assim, e também pega os pobres, porque mulher rica não vai abortar. Mulher rica, as mulheres ricas que têm dinheiro estão aí gastando 120, 150 mil para fazer reprodução assistida, né? Pessoas ricas não abortam. Quem vai abortar vai ser lá o pobre lá que é convencido através da massa, da capacidade de propaganda que eles fazem, de convencer a pessoa a ir lá assassinar o próprio filho que está na barriga. Então, assim, tudo isso tem origem lá, né, nazismo, e todas essas são ideologias de esquerda, né? Uma vez que o nazismo também é uma variante do socialismo, né? Nacional, já diz o nome, nacional socialista. É isso que quer dizer o nazismo. É, voltando lá em 1964, então é aquilo ali. Hoje, aí me pergunta assim, Josemar, pô, você está defendendo o regime militar, então você é a favor do intervencionismo? Aí a minha resposta é não, é lógico que não. A questão hoje, para a gente vencer essa guerra cultural, é ocupar os espaços. É uma guerra cultural, é aquilo que eu falei. Nós temos que pegar católicos de verdade, porque assim os protestantes estão fazendo isso, né? Se você vê lá, tem a tal da bancada da bala, tem não sei o que, né? Que até é vergonhoso para nós católicos, quando o Jean Willis chega e fala, ó, nós temos que acabar com esses evangélicos protestantes. Ora, quer dizer, os protestantes estão lutando mais contra a ideologia ateísta do que nós católicos. Ainda tem católico que ainda vota a favor dos caras. Então a gente tem que fazer ocupando espaço. Então, você é a favor de intervenção? A resposta é não. Porque intervenção não vai resolver. Até porque tem que se lembrar que o exército de 1964, naquela época era hoje é outro. De lá para cá, a esquerda ela se infiltrou em todos os espaços, né? Mídia, política, todos os lugares, né? Tem até criar aquela hegemonia, né? Né? A dominação do estamento burocrático. Então, se hoje tivesse uma intervenção, seria perigosa. Por quê? Porque a gente não sabe até onde tem esquerdista lá dentro, né? Até aí dá intervenção, tá, mas intervenção militar de esquerda, pronto. Ditadura daí. Ditadura de esquerda ainda, que é, né? Que a gente já tem certeza que é ruim, tá aí historicamente, né? A União Soviética matou 20 milhões da própria população. A China matou 65 milhões do próprio povo, né? Stalin lá no Holodomor lá dos ucranianos em 1932 e 33 matou 7 milhões de pessoas de fome, quando ele rouba os grãos, todos os grãos da Ucrânia. Então, quer dizer, a gente sabe que uma intervenção militar pode ser um tiro no pé, é uma desgraça, né? Então, tem que a gente conversar sobre política e ver o que se adequa ao catolicismo, mas o que a gente não pode é ficar de fora. A gente tem que começar a ocupar os espaços, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que depois com mais tempo eu vou fazer um outro podcast sobre outra questão que foi colocada ali. Agora eu estou um pouco sem tempo, inclusive eu estou fazendo agora aqui no serviço esse podcast, porque em casa não tem como eu fazer, mas é isso aí.
estamos abertos ao debate, todo mundo pode debater e todo mundo aberto procurando a verdade, né? Se eu errei ou falei alguma coisa errada, eu estou aberto a escutar, né? Desde que seja falado com argumentação, com ó, Josemar, pô, você não viu isso aqui, né? Ah, Josemar, é assim, assim, não, isso aqui é assim. Então, tudo pode ser debatido, né? Para a gente chegar a uma unidade, né? Porque se, né? a- até onde a gente pode ver, todo mundo, pelo jeito, se une, né? Politicamente, menos os católicos, né? Então, se continuar assim, a gente vai perder. Continuar perder, a gente já tem faz tempo que está perdendo, mas a gente vai continuar perdendo, né? Tá bom, pessoal? Um abraço e desculpa aí qualquer coisa.